Mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Neste versículo, o apóstolo Paulo redige uma epístola ao jovem pastor Timóteo, a quem ele chama de seu filho na fé, como registrado em 1 Timóteo 1,18. Timóteo, cuja formação cristã foi solidamente construída sob a influência de sua mãe Eunice e de sua avó Lóide, desde cedo foi instruído no caminho da verdade. Ainda que jovem, demonstrava maturidade espiritual e foi levantado por Deus para liderar a igreja como pastor. Paulo então oferece conselhos pastorais ao longo dessa carta. No capítulo 4, ele compartilha uma revelação solene. O Espírito Santo havia lhe mostrado que nos tempos finais muitos abandonariam a fé genuína. Essa disserção espiritual é chamada de apostasia. Essa realidade se daria porque muitos seriam seduzidos por espíritos de engano e doutrinas demoníacas, que são heresias espalhadas por falsos mestres. O apóstolo alerta que tal desvio não ocorreria fora do povo de Deus, mas em meio à congregação. Era uma revelação direta do Espírito Santo, mostrando a gravidade dos últimos dias. A apostasia não é um tema isolado no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus a menciona em Mateus 24 como um dos sinais que marcariam o tempo do fim. Em Hebreus capítulo 6 encontramos outra advertência séria. Há diversas razões pelas quais as pessoas abandonam a fé. Algumas por deliberada escolha, outras por sucumbirem ao pecado. A Escritura nos ensina que todos pecamos, mas aquele que verdadeiramente nasceu de novo não vive na prática contínua do pecado. Pode até tropeçar, mas não permanece caído. Muitos que abandonam a fé acabam retornando à escravidão do pecado. Hebreus 6, versículos de 4 a 6, nos apresenta um texto contundente. É impossível renovar para arrependimento aqueles que foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Mas, mesmo assim, recaíram. Ao fazê-lo, crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública. O autor está aqui afirmando que tais pessoas rejeitam deliberadamente a graça. E, uma vez que rejeitam a única fonte de salvação, não resta mais esperança para elas. Cristo é novamente desprezado diante dos homens. Essa é uma verdade profundamente séria. Em Hebreus 5, a partir do versículo 12, vemos que esses que retrocedem não amadurecem na fé, permanecem como crianças espirituais dependentes do leite e incapazes de digerir o alimento sólido. Quando a provação chega, não suportam. Suas raízes são rasas e facilmente se deixam levar por ventos de doutrina sem discernimento. Texto que ensina que aqueles que amadureceram espiritualmente têm os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Mas quem permanece alimentando-se apenas do que é básico da fé não desenvolve discernimento espiritual. Essa condição é extremamente perigosa. Em Hebreus 10, 26 está escrito: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso deixa claro que não se trata de um deslize ocasional, mas de uma vida entregue conscientemente ao pecado. E isso também é apostasia. E qual o destino reservado a tais pessoas? O versículo seguinte, o 27, responde: mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O perigo de abandonar a fé é real e terrível. O apóstolo Pedro também fez um alerta semelhante em 2 Pedro 2, de 20 a 22. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Essa é uma exortação clara: não retroceda, não abandone a fé. Também é um chamado urgente à mudança de postura.
O autor de Hebreus, que muitos creem ser o próprio Paulo, embora a epístola não traga a sua assinatura, insiste na necessidade de progredirmos na jornada espiritual. Ele nos exorta a deixarmos os rudimentos da fé cristã, como batismos, imposições de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, e avançarmos rumo a realidades mais profundas e celestiais. É necessário crescer espiritualmente. A aprovação da fé chegará para todos, e somente aqueles que estiverem firmemente enraizados na verdade serão capazes de permanecer. Deixo com você essa palavra como reflexão nesse dia, para que você compreenda a urgência com que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Ele quer conduzi-lo ao amadurecimento espiritual, pois os tempos são difíceis e o risco de desvio é real. O tempo da superficialidade acabou para todos. O Senhor chama você para uma profundidade, para a firmeza e para o crescimento em sua palavra.